Olá pessoal, tudo bem? Tô aqui para gravar para vocês 3 vídeos referente aos nossos últimos pontos do Plano de Direito Civil Parte Geral 2, tá? Esses vídeos serão prescrição, decadência e das provas. Eu juro que eu vou tentar ser o mais prática e direta possível para que esses vídeos não fiquem cansativos e que vocês consigam de fato interpretar tudo que a gente tem para conversar, certo? Bom, primeira coisa que a gente precisa tratar, né? O que vem a ser prescrição e decadência? Isso guarda relação com os institutos do tempo no direito, certo? Isso vai trazer uma série de elementos para que a gente consiga trabalhar questões processuais, questões obrigacionais e também de direitos reais. Inicialmente, o que a gente precisa travar aqui? Existem 2 espécies de prescrição tratadas pelo Código Civil de 2002. Essas espécies são a aquisitiva e também a extintiva. Por sua vez, o que é importante para nós neste momento? A extintiva. Eu perco o direito da pretensão de agir, ao passo que a aquisitiva ela nos traz uma força geradora, tratada mormente na situação da uso capião. Isso vai ser trabalhado no capítulo do Direito das Coisas. Então, isso importa dizer que vocês terão essa matéria lá no 7º semestre, quando vocês começarem a trabalhar direitos reais, certo? Então, ultrapassada essa situação, nós temos que trazer aqui para vocês algumas inovações do Código de 2002, que para vocês não faz muita diferença, né? Porque nós tivemos ali aquele trabalho no 1º semestre, a partir da questão da saída do Código de 1916, revogado expressamente pelo Código de 2002, e ele traz para a gente uma série de mudanças, uma série de alterações. Lembram daqueles 3 pilares que nós trabalhávamos em Direito Civil, Parte Geral 1? Que nós temos a eticidade, a socialidade e a operabilidade. A prescrição ela foi muito ajudada pelo pilar da operabilidade. Então, nós temos aqui hoje, o que era a operabilidade, né, pessoal? A possibilidade de tornar esse direito acessível, inteligível, exequível. Então, desta maneira, algumas dificuldades que nós tínhamos ao travar diferenças e similitudes entre prescrição e decadência foram sanadas, especialmente pelo artigo 189, que traz para a gente o conceito de prescrição e também especialmente pelos artigos 205 e 206, onde nós temos ali os prazos prescricionais tratados pelo Código Civil. O prazo geral no 205, que são 10 anos, e o prazo especial no 206, em seus parágrafos, incisos e alíneas, onde nós temos prazos prescricionais que podem ser de 1 a 5 anos, certo? Então, olha só, eu vou me dar aqui o direito de ler para vocês 189. Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue pela prescrição, nos prazos a que aludem os artigos 205 e 206. Então, aqui ele já traz uma série de informações extremamente importantes. A partir de que momento nasce essa pretensão? A partir da violação do direito, a violação de um direito subjetivo, ok? E aqui nós temos um prazo que extingue essa pretensão, que é o prazo do 205 e do 206. Por seu turno, o prazo prescricional ele vai ser tratado em todos os outros institutos. Como nós vimos, a título exemplificativo, a questão do prazo decadencial para sanar aqueles negócios jurídicos eivados de vícios de consentimento e do vício social fraude contra credores. Lembra que a gente trabalhou isso ao longo de todo o semestre? Especialmente no artigo 171, combinado com a leitura do 178. Então, nós temos ali um prazo decadencial. Trouxe para vocês um trechinho do Carlos Roberto Gonçalves, para que a gente entenda um pouquinho melhor esse conceito. A pretensão é revelada, portanto, como um poder de exigir de outros uma ação ou uma omissão, certo? Então, travada essa situação, a gente precisa ter 3 requisitos para que estejam ali presentes essa situação da prescrição. Primeira coisa que a gente já falou com a leitura do artigo 189, a necessidade da violação de um direito. Nasce assim, então, essa pretensão. Então, o que foi violado aqui, pessoal? Foi violado o direito subjetivo do indivíduo. Há uma inércia do titular. Lembra aquele jargão que a gente sempre fala, aquele brocardo jurídico, que o direito não socorre os que dormem? Pois é, aqui a gente consegue ver isso claramente. Então, eu tenho a violação de um direito
a inércia do titular desse direito, porque violado o direito subjetivo, nasce para ele uma pretensão, ele se quedou inerte, ou seja, ficou silente, não tomou nenhuma atitude, nenhuma medida judicial ou até consensual para que isso fosse resolvido, decorreu o tempo pré-fixado em lei, aquele que nós vimos no artigo 205 e 206 do Código Civil. Dessa maneira, nós temos aqui o acontecimento da prescrição, que é a perda da pretensão de agir, ok? Tá claro, pessoal? Muito bem. Só que nós temos também alguns prazos, né, algumas pretensões que não são prescritíveis, ou seja, elas são imprescritíveis. E aqui eu trago alguns exemplos para vocês. Mas antes de trazer esses exemplos, é importante que a gente tenha em mente que as vantagens econômicas que foram advindas ou oriundas desses direitos são alcançados pela prescrição. O que não é alcançado pela prescrição é o direito propriamente dito, mas a pretensão que tenha por cunho vantagem econômica, isso sim prescreve, ok? Então eu trago aqui para vocês alguns exemplos. Direito de personalidade. O direito de personalidade, como nós vimos, direito à vida, liberdade de expressão, de opinião, não é? Integridade física, imagem, esses direitos eles são imprescritíveis, certo? Um outro exemplo que nós temos aqui, o estado das pessoas, o estado civil, o estado de cidadania, não é? A condição conjugal. Isso é imprescritível. Então, isso importa dizer que eu posso pedir o divórcio a qualquer tempo. Não vai prescrever esse meu direito de pedir o divórcio, uma separação judicial, ou um reconhecimento de paternidade, e por aí vai. Exercícios facultativos, ou seja, meramente potestativos, né? Tenho aqui um exemplo para vocês, o direito que eu tenho de extinguir um condomínio, por exemplo. Isso é imprescritível, né? É algo que eu faço se eu quiser. Bens públicos, tudo que for relacionado a direito de bens públicos, eles são imprescritíveis. Reaver bens confiados a outrem, seja por meio de um depósito, de um penhor ou de um mandato, e também a possibilidade de anular a inscrição do nome empresarial. Essas pretensões elas são imprescritíveis. Porém, tudo que tiver relação com vantagens econômicas oriundas desses direitos, elas são alcançadas pela prescrição e aí a gente precisa trabalhar o do artigo 205 e o artigo 206, respectivamente, ok? Bom, eu trago aqui para vocês uma tabela comparativa entre alguns institutos que às vezes parecem um pouco semelhantes. Prescrição, decadência, isso são questões de natureza de direito material, preclusão e perempção, questões de natureza de direito processual. Essas duas últimas vocês vão trabalhar ao longo do curso, então assim, só para que vocês tenham notícia de existência desses institutos, mas eu não tenho a menor pretensão de aqui trabalhar isso com vocês, até mesmo porque vocês não tiveram teoria geral do processo, ainda não começaram a travar essas questões, ok? É só para que mais à frente vocês consigam retomar esse estudo e consigam travar essas diferenças, certo? Então nós temos aqui a prescrição, ela tem uma natureza de direito material, o seu efeito é a perda da pretensão de agir. Isso vai fazer mais sentido para vocês quando vocês começarem a trabalhar o semestre que vem, direitos obrigacionais. A diferença entre a obrigação civil e a obrigação natural. Aí vai fazer um pouco mais de sentido. Então, por enquanto, guardem essa informação tão somente, ok? A modalidade de prescrição é somente legal, ou seja, só decorre de lei. Nós temos algumas particularidades, por exemplo, há um impedimento para a fruição desse prazo, por exemplo, algumas pessoas não correm esse prazo, né? Esses prazos não correm. Ela pode ser suspensa e ela também pode ser interrompida. A decadência, por sua vez, ela é a perda de um direito. Por exemplo, o artigo 171, 178, que traz para a gente a possibilidade da anulabilidade de alguns negócios jurídicos que estejam eivados de vícios, como vícios de consentimento e vícios sociais. Mas por modalidade nós temos duas. A modalidade legal, ou seja, que decorre da lei, o exemplo do 171, 178, e a convencional. O que é uma modalidade convencional, pessoal? Nós temos aqui aquilo que foi convencionado, avançado, um consenso entre as partes, combinado entre as partes. Corre contra todas as pessoas, não tem prazo suspenso e tampouco interrompido. Ok? A preclusão e a perempção, por sua vez, têm natureza de direito processual e o efeito é a perda dessa faculdade processual e ela só vai atacar aquele processo particularmente, aquela relação travada por aquele processo.
As modalidades de preclusão nós temos temporal, lógica e consumativa, ao passo que a perempção ela é simplesmente legal. Os efeitos eles só serão tocados ao processo e no caso da perempção eu só extingo a ação, mas o direito material ele ainda pode ser arguido, mas tão somente como matéria de defesa. Ok? Vai ficar mais claro, nesse momento está um pouco anuviado, mas eu tenho certeza que conforme a gente for trabalhando essas questões, vai clarear um pouco e vocês podem voltar sempre que for necessário. Importante, né? Importantíssimo, inclusive. A prescrição e a decadência, elas são matérias de ordem pública, isso quer dizer que o magistrado, ele deve arguir isso de ofício, certo? Mas nós temos que levar em consideração uma matéria que vocês ainda não tiveram e nesse momento é só para notícia de existência, ok? Sabendo que o juiz deve arguir isso de ofício, mas ele tem que abrir a oportunidade para as partes se manifestarem. Isso está contido na leitura do artigo 487 do Código de Processo Civil, especialmente no seu parágrafo único, tá? Então aqui, as hipóteses dessa prescrição e decadência não serem reconhecidas sem que antes seja dada à parte a oportunidade de manifestar-se. O que isso quer dizer? O juiz vai dizer, esse direito decaiu, ou esse direito está prescrito, mas ele abre a oportunidade da ampla defesa e do contraditório para que as partes se manifestem, talvez trazendo uma questão de interrupção ou de suspensão, até de impedimento no caso da prescrição, ou alguma coisa que foi estabelecida numa convenção entre as partes, no caso da decadência. Ok, meninos e meninas? Bom, aí a gente começa efetivamente a trabalhar o Código Civil acerca dessa prescrição. Então, no artigo 190, né, o artigo 190, ele traz para a gente aqui uma matéria que é o direito da exceção. A exceção ela vai prescrever no mesmo prazo da pretensão. Isso para trazer um pouco mais de segurança jurídica, porque isso não é trabalhado de maneira explícita pelo Código de Processo Civil, então subsidiariamente a gente se utiliza do Código Civil para atacar essa questão, certo? Agora, para finalizar esse primeiro vídeo acerca da prescrição, vou falar para vocês sobre a renúncia da prescrição. O que é renunciar à prescrição? É eu não aceitar ou então eu não fazer algo que traga para mim os benefícios daquela prescrição. Então, veja, ela é disciplinada pelo artigo 191 do Código Civil, então é importante que a gente leia isso, não vou passar isso aqui em leitura para vocês nesse momento, mas é muito importante que a gente verifique que há a possibilidade de se renunciar, e essa renúncia ela tanto pode ocorrer pelo credor como pelo devedor. Essa previsão, ela só pode acontecer a renúncia à prescrição, ou seja, eu efetuar o pagamento, eu cumprir aquela obrigação de algo que já foi prescrito, desde que essa prescrição já tenha sido consumada, por óbvio, se ela ainda estiver fluindo, eu posso simplesmente realizar o pagamento e pronto, acabou. E desde que isso não prejudique o terceiro. E aqui não tem como a gente não lembrar de fraude contra credor. Como é cargas d'água que eu vou renunciar uma prescrição de uma dívida, fazendo com que um terceiro de boa-fé, em que a sua pretensão ainda está fluindo, seja prejudicada. Isso não vai ser possível, tá? Então, aqui, essa possibilidade da renúncia da prescrição. Repetindo, né? Lógico, sempre eu queimo a largada. Então, nós temos aqui esses requisitos para renúncia, desde que não prejudique o terceiro, e esse terceiro de boa-fé, e essa prescrição já esteja consumada. Por sua vez, nós temos duas espécies de renúncia, a tácita ou a expressa. Tácita ou presumida, né? Após a consumação, qualquer ato de reconhecimento dessa dívida pelo devedor interpreta-se como uma renúncia. A expressa, eu não tenho dúvida alguma de que aquela renúncia é uma manifestação taxativa, de forma escrita ou verbal, em que não tenha dúvidas, isso é inequívoco. Certo? Agora, simplesmente para a gente finalizar essa primeira parte da prescrição, nós vamos ter 2 vídeos sobre prescrição, porque a Pro fala demais. Podem ser alteradas? Sim ou não? Logicamente não, porque nós temos aqui uma previsão legal da prescrição. Então, ela não pode ser alterada. Agora, veja, se ela ainda estiver em curso e uma lei superveniente alterar essa situação, não gerou direito adquirido. Então, eu posso sim ter uma alteração
por lei, tão somente. Agora, nunca ela vai poder ser alargada ou restringida, reduzida por vontade das partes, de maneira convencional. Isso não é possível.